Você já ouviu falar em sedação consciente? Quando o paciente faz o procedimento dormindo no consultório odontológico? Eu saí lá do mestrado de Campinas, vim aqui em Salto, interior de São Paulo, tirar todas as nossas dúvidas com meu amigo Roberto Savioli. Esse é o quadro A Buco Maxilo pelo Brasil. Vem comigo! Roberto? E aí, Brunão? Então, cara, aproveitei que a gente tava lá na São Leopoldo, aqui do lado, Como tá? Seja bem-vindo. Obrigado. A gente vem conhecer tua clínica aqui, cara. Oh, que prazer. Seja bem-vindo. Obrigado, né, por receber a gente. E eu queria falar contigo, cara, para tu mostrar pro pessoal sobre um procedimento que eu sei que tu faz aqui, sobre sedação consciente. Sedação consciente. Como é que é a tua experiência com isso, cara? Olha, a sedação consciente é maravilhosa, tá? Uma vez que a gente colocou esse aparelho de óxido nitroso aqui, a experiência do paciente com o tratamento sedado, ele é muito melhor do que o paciente sem nenhum tipo de sedação. Porque a questão de trauma, de medo do paciente, a gente consegue controlar bastante, né? Porque o óxido nitroso, ele promove um relaxamento, um bem-estar, então é muito bacana, vale a pena. E aí, bora lá conhecer então? Bora lá. Vamos lá? É aqui do lado? É aqui do lado. Bora lá, pessoal. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. O aparelho de sedação é esse aqui. Tem uns cilindros ali. Isso. Como é que é? Aqui tem o oxigênio, tá? Ah, Aqui tem o oxigênio e aqui é o gás de óxido nitroso. que é o que Tá. dá a sedação. Que promove a Isso, sedação. exatamente. Daí tem o encanamento que vem aqui até o aparelho, que o aparelho o que ele faz? Ele faz a mistura Sim. do oxigênio com o óxido nitroso, tá? E aí tem a máscara aqui, é isso? Tem a máscara, exatamente, que a gente posiciona no nariz do paciente. Sim. A gente vai testar aqui, galera. É pra cima? Tá certo aqui pra Isso, cima? Você pega o formato do nariz aí, E coloca. aí, ficou legal? Essa acho que tá pequena pra você. O nariz grande. E aí é uma sedação inalatória aqui no caso. É uma sedação inalatória. Não tem que pegar a veia do paciente, nada. Não, nada. E quanto tempo demora isso aí? Tu consegue fazer uma cirurgia de quanto tempo com esse... Não tem tempo, você pode ficar o tempo que tiver gás. Sim. Tá? 2 horas, 3 E horas. aí o que acontece é que o paciente vai acordar. Na verdade, o paciente ele fica acordado durante Sim. todo momento, né? É que ele fica relaxado, ele fica corajoso, tá? Imagina que você toma algumas taças de vinho, né? Você dá uma coragem, você tem um relaxamento maior. É mais ou menos o que esse aparelho proporciona, tá? E ele é muito seguro, tá? Porque o fabricante, ele limita aqui, ó, ele limita ao máximo 70% de óxido nitroso. Então ele vai manter 30% de oxigênio durante todo o momento. Você não vai conseguir deixar o paciente só com óxido nitroso, tá? Sim. Então no mínimo 30% de oxigênio o paciente vai estar inalando. Então você vai perceber depois na demonstração ali no oxímetro que a oximetria fica ali próximo de 100. E aí você fica monitorizando o paciente com aquele aparelho lá. Ali, esse é um aparelho que a gente tem que ter, tá? Que vai ligar depois. isso aqui é um monitor de sinais vitais, né? Um monitor múltiplos parâmetros,
O que mais nos interessa aqui no caso da sedação é o oxímetro, tá? Não, pode fazer em minha demonstração. Pode fazer. Em você? É, assim, tu não vai botar o guard. Vou colocar o gás. Não. Poxa. É só. Assim, uma outra vantagem Eu tenho que voltar fantástica. pra Campinas, mano. É, mas é isso. Tem aula lá, cara. Não tem problema, tá? A diferença da sedação inalatória para a sedação medicamentosa é essa. Isso aqui é 5 minutos, você tá normal. Ah, então quer dizer que eu posso fazer o Sai procedimento daqui, e voltar dirigindo? vai embora. Tá? Você vai tomar um midazolam, Não dá por ressaca? exemplo, Não não dá dá ressaca nada. Tá? E você vai tomar um midazolam, por exemplo, você não vai conseguir dirigir. Então aqui não, sedou, entrou no flow, estágio, acabou 5 minutos, você tá 0 bala. Tá? Então é fantástico isso aqui. E qualquer paciente pode fazer? Ou tem algumas limitações? A maioria, 99% dos pacientes podem fazer, cardiopatas principalmente, tá? Porque o grande risco de se operar um paciente com cardiopatia é a ansiedade alta, é a hipertensão, né? Isso aqui ajuda a reduzir, ajuda a controlar. Então, é um aparelho para paciente de ansiedade elevada, que tem mais riscos do que o paciente comum. Então, você vai estar ainda mais protegido, você vai proteger ainda mais seu paciente com o aparelho do óxido nitroso. Entendi. Tá, eu vou sentar ali, porque eu sei que se eu não sentar, os comentários chovem ali, entendeu? Tá. Que eu pipoquei. Aí tu faz só uma brincadeira, tá, cara? Não precisa pra mim ser verdade, é verdade. Vamos lá, cara, de leve. Mostrando ali com emoção, sem emoção. Mostrando ali como é a monitorização, tudo. Beleza, gente. Pode ficar com a jaqueta ou tira? Pode tirar. Pode tirar? Melhor? Você que sabe. Deixa ele monitorar. Isso. Vai colocar o aparelho de pressão aí. Vamos tirar. Ô, cara, essa máscara vai ter que trocar aqui, tá? Pegar um pouquinho maior aí pra ele. Vamos lá, Brunão. Então, Brunão, você vai sentir aí o gostinho do óxido nitroso, né? Mais ou menos como se você estivesse lá no churrasco, curtindo Churrasco, mano? Curtindo o seu final de semana, tranquilo, tomando seu vinho, sua cerveja. Só que daí você tem um botãozinho que você aperta e você sara. Olha que beleza se tivesse isso normal. Só uma coisa aqui, pessoal. A gente está mostrando a clínica do Roberto aqui, que é uma clínica estruturada. Tu já trabalha com essa sedação há quanto tempo, Roberto? O aparelho de sedação tem aqui, uns 5 anos, cara? Uns 5 Pelo amor anos. de Deus. Antes de se submeter a um procedimento desse, procurem ver a referência dos locais, né? Porque o Roberto tá falando brincando que é muito bom, que não sei o que, mas, pô... calma, né? Existe aqui no Brasil uma regulamentação pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, o profissional dentista, para fazer a sedação, ele precisa fazer um curso e ele tem que fazer um cadastro e ser aprovado no conselho. Exatamente. Então, daí é um dentista... Tem que ter uma capacitação, né? Exatamente, tem que ter um credenciamento para que se possa trabalhar com sedação. Porque Tá? lá em Recife, cara, tem estúdio de tatuagem fazendo sobre sedação. Que a vigilância já fechou, inclusive, entendeu? Isso é grave. E às né? vezes não é nem sedação, né? Às vezes engana o paciente. Bota lá um arzinho lá na máscara, acha que é sedação e Bom, às vezes nem é. se for um ar, né, É. inofensivo, que ainda bem, né? Pois é. Mas a sedação, ela tem que receber... É muito seguro, desde que respeite os protocolos. Tá? Então vai explicando aí, pessoal. Vamos lá. Primeiro a Karen vai estar ligando aí O oxímetro, né? o nosso multiparâmetro. Isso aqui é o quê? Isso aqui serve pra quê? Isso aí para ver como que está A oxigenação do sangue, a saturação. a saturação de oxigênio no sangue, exatamente. Que é o nosso parâmetro. Você tem que estar saturando. E aqui é pra controlar Esse aí é o controle a pressão arterial. de pressão arterial não invasivo. Isso, porque se durante o procedimento fugir dos parâmetros, soa um alarme ali. Soa um alarme ali, Entendi. tá? Você já está com Tô bem? uma saturação ali de 98%, né? E a gente quer que isso se mantenha, né? A gente não quer que baixe aí de 95%. Nós ligamos aqui O vácuo. o vácuo,
para puxar o ar. É importante essa drenagem aqui, tá? Porque isso aqui tá levando o que sobra de gás embora. Porque imagina essa sala aqui, se começar a soltar o gás aqui dentro, como que vai ficar, né? Sim. O dentista também Seda vai ficar sedado? Seda todo mundo. Não dá, né? É verdade. Apesar, Bruno, que você vai perceber que é sutil, tá? Você não vai pra Nárnia, você vai continuar aqui e só vai ter o relaxamento mesmo, tá? Vamos lá, cara? Então, Bruno, o que você vai sentir no primeiro momento? Pessoal, rapidinho, se eu não voltar, a clínica do Roberto é aqui em Salto, vocês vêm me procurar aqui. Ele vai voltar. É? Volta sim. Vivo ou morto. Então, Bruno, é pesada a respiração no primeiro momento, tá? E o paciente não... Porque assim, é bem confortável e tal, mas algum paciente não consegue ficar com isso aqui? Às vezes o paciente estranha no primeiro momento, que coloca a máscara, então você tem uma respiração com a máscara diferente da respiração que você tem ao ar livre, tá? Então aqui existe uma pressão, né? Você sente uma pressão um pouquinho maior, que é o processo de encanamento do gás aqui, né? Então você não está respirando ao ar livre. Então, a princípio, a gente vai subir um pouquinho, tá? Para você se adaptar. Então nós vamos levar você a um estágio bem baixo de sedação. Você vai sentir, possivelmente vai sentir um formigamento nos lábios inferiores. E talvez também um gosto adocicado na boca, tá? Pés e mãos podem formigar um pouquinho também, tá? Procura respirar sempre pelo nariz, lembrando que você vai estar acordadinho, bonitinho, tá? Você só vai estar bem simpático. Manter os olhos fechados para conseguir Exatamente. relaxar e aproveitar as sensações. Exatamente. Isso aí é importante porque o gás sozinho ele ajuda, mas é importante que o paciente também procure relaxar, o paciente também procure entrar aí no clima de sedação, de relaxamento. Então aqui nós estamos misturando, tá? Estamos em 80% de oxigênio e só 20% de nitroso, tá? E aqui a gente vai baixar mais um pouquinho agora, colocando próximo de 30% de óxido nitroso. Eu acredito que o Bruno vai sedar por volta de 50%. Que é próximo dos 50%. Geralmente o paciente começa a soltar um ar de riso. Abriu a boca pro tio? Abre bem a boca pro tio. O que tá acontecendo aí, Bruno? Conta aí. Não, Fala. realmente, assim, é um estágio de você fica ligado nas coisas, mas você tem dificuldade até para abrir a boca. É que você passou, agora que você está num E ponto aí legal. é uma sensação de que você tá sonhando, dormindo, quer tentar se mexer e não consegue, entendeu? Mas você tá como se você tivesse consciente de que tá dormindo. Você chegou num estágio que a gente não quer. Porque você não. Tu errou comigo, irmão? Não, eu fiz por gosto. Eu fiz por gosto. Agora deu uma suadeira aí. É que você foi lá em cima, né? A gente já foi. Lá em cima onde? Como é que tu sabe onde é que eu tô? Como é que tu tá vendo isso aí? Aqui, tem um misturador aqui que mostra. Tu consegue medir um nível de consciência? Nossa, você não tava falando? Não, mas eu sei, mas na verdade eu conseguiria falar, só que eu tava com medo de falar e tu tá me filmando, entendeu? Ah, consegue. Agora, Bruno, você está num estágio de sedação que eu acho interessante. É que você está relaxado, mas não está chapado, tá? Sim.
que é um estágio mais leve. Bruno, agora abre a boca. Aí, agora ele já obedece os comandos, tá? Ele está num nível de sedação interessante, que é uma sedação leve, tá? Que é o que a gente faz, tá? E tem paciente que é mais sensível. Eu imaginei que o Bruno ia sedar ali uns 50%, mas 50% para ele já foi muito, né? Ele travou. Então, agora você está no 60, 70, que eu acho que é 60, 70 de oxigênio, viu? E só 30 de nitroso. Então é a casquinha, você está na casquinha. Tem gente que a gente leva no último, tá? Deixa 70 de nitroso. Por exemplo, uma criança rebelde, você vai até o final. Tá? E as sensações, tem cada pessoa reage de um jeito. Até o né? final, mas até o ponto que tem segurança, né, Roberto? Final da segurança do aparelho, tá? Final do ponto de segurança. Agora, Bruno, eu vou levar você lá pra cima de novo pra você sentir uma vibe mesmo, depois a gente abaixa. Não. Não quer não? Tá bom, já deu pra mostrar. Deu pra mostrar, pronto, tá bom. Agora nós vamos voltar, tá? O Bruno estava sedado, a gente vai abaixar a sedação dele aqui. E é importante no final deixar ele com 5 minutos de oxigênio puro, para evitar um risco de queda de oximetria. Isso que eu queria que tu falasse. O que pode dar de errado para aquele paciente medroso? Quais são os riscos de você fazer isso no paciente? O que pode acontecer de muito errado aqui? Olha, se você fez uma anamnese bem feita no começo do procedimento, né, para você conhecer o histórico de saúde do paciente, você não tem risco, tá? Doença obstrutiva crônica é uma contraindicação. Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? DPOC. O paciente não tem indicação para estar fazendo o procedimento. Mas é o único caso, né? Paciente que tem marca-passo, pode fazer? Deve fazer. Deve. E aqui, Roberto, por exemplo, eu falei inclusive num vídeo que eu tenho medo como buco de fazer isso nos meus pacientes, porque eu tenho medo que o meu paciente ele engula alguma coisa, ele respire alguma coisa sem ter controle do que ele está respirando, está engolindo, entendeu? Tá. O que a gente falou de broncoaspiração. Certo. No caso da cirurgia do terceiro molar, fazer um terceiro molar numa situação dessa. Certo. Tu acha que é legal? É importante, Bruno, que a gente tome os mesmos cuidados que a gente tomaria se fosse realizar um procedimento com anestesia local, tá? É diferente da geral, onde nós colocamos o taponamento. Na local, o risco de aspiração ela existe, né? Seja por dente, seja por um parafuso de implante. Então é um risco pequeno, mas existe. Então tem que se tomar o mesmo cuidado, tá? Por isso que não dá para se deixar o paciente naquele estágio que você ficou inicial lá de muito chapado, tá? Porque o paciente perde esse reflexo. A ideia é que o paciente mantenha os reflexos. A ideia da sedação é só que tire o medo, que tire a ansiedade. Só isso, a gente não quer nada além disso, tá? A broncoaspiração, se tiver sedado na medida certa, que a gente percebe os reflexos do paciente, o risco ele é o mesmo do risco do acordado normal, com anestesia local. O paciente vai engasgar, vai ter o reflexo da tosse. Normal. Sim. Normal. Beleza. Bem-vindo. De volta. Então, assim, o único desconforto que dá é que arde um pouco, assim, como se você tivesse usado um descongestionante. Né? Mas teria como subir